Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o cancelamento das turnês da Ivete Sangalo e da Ludmilla, né? Duas grandes artistas brasileiras que costumam arrastar multidões por aí e de repente parece que não estão conseguindo mais trazer muita gente para os shows delas, né? Tem alguns outros poréns nessa história aqui, tá? Elas estão dizendo que estão cancelando shows porque a produtora dos shows, uma empresa chamada 30E ou alguma coisa assim, tá cheio de problemas na justiça, com coisas trabalhistas e coisa e tal, mas a verdade é que essa empresa também fala que o problema não é esse não, o problema, ela falou para a empresa falou para essas atrizes que precisava diminuir o tamanho dos espetáculos, porque não tinha tanto ingresso sendo vendido e coisa e tal, e isso que teria levado à situação difícil que ela está agora. Vamos entender esse caso aqui com calma. Essa notícia foi sugerida por Joga, Joga, Joga e não ganha porra nenhuma, Guerra Civil Mundial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ninguém questiona o talento das atrizes brasileiras, são sem dúvida alguma agradam muita gente na população, sempre trazem grande sucesso onde quer que vão e coisa e tal, mas aparentemente não estão conseguindo vender ingressos, né? Isso é um problema. Como você pode ver aqui, a produtora dela está com dívidas de 2,6 milhões, é a mesma produtora que faz o show das duas, tá? Uma empresa que faz a produção do show. Está com dívidas e tem pelo menos 10 processos em aberto no Ministério do Trabalho. Olha só, eu vou ser sincero com vocês, tá? Da minha época de advogado, ter 10 processos abertos no Ministério do Trabalho é uma empresa que tem pouco problema, tá? Porque tipicamente qualquer empresa, principalmente que trabalha com muita gente assim, né? E eu imagino que a produção desses shows envolva muita gente, coisa e tal, ter só 10 processos abertos no Ministério do Trabalho, isso aí é fichinha, né? Agora, a questão de ter dívidas de 2,6 milhões em multas trabalhistas, isso também acontece muito, porque tipicamente isso é questionado, isso é jogado para instância superior e coisa e tal, enfim. Esse tipo de coisa não me parece uma situação do tipo, as empresas estão quebrando, a empresa está quebrando. Não me parece ser isso, né? Mas esse foi o motivo alegado pelas cantoras, tá? As atrizes, elas são cantoras, né? Eu confesso que eu não conheço nenhuma das duas, mas eu acho que são cantoras. Esse foi o motivo alegado por elas, né? São artistas certamente muito talentosas, mas foi o motivo alegado por elas para o cancelamento dos shows. Olha só, a empresa está fazendo merda, não está aceitando a coisa trabalhista, está tendo problema com o Ministério do Trabalho e coisa e tal. De novo, problema com o Ministério do Trabalho toda empresa tem no Brasil. Muitos. Ter só 10, só tem 10 processos. Cara, a empresa é muito boa no final das contas, porque tipicamente a empresa típica aqui no Brasil tem 300 processos na Justiça do Trabalho, 1000 processos na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho permite que você entre com ação por qualquer coisa, basta o empregado alegar alguma coisa, você já coloca o empregador numa situação ruim. Então, no final das contas, muitos empregados fazem isso na expectativa de fazer um acordo ali na frente. É bem verdade que a reforma trabalhista do Temer diminuiu um pouco isso daí, tá? Diminuiu um pouco essas ações na justiça, mas ainda tem muita gente que faz isso. Ainda tem muito advogado que fica ali no sindicato, o pessoal que foi demitido já fala, pô, vamos entrar na justiça. Não, entra na justiça e coisa e tal, né? Vamos lá. O pior que pode acontecer é você não ganhar nada, né? Pelo menos não perde também e coisa e tal. E com isso, um monte de empresas no Brasil tem processos trabalhistas, então ainda mais empresas que trabalham, eu imagino que produtores devem trabalhar com gente, desde o pessoal para montar palco e coisa e tal, operário mesmo, até o pessoal de mais alto nível, engenheiro de som e coisa e tal, que vai planejar a coisa. Enfim, eu não acho isso aqui um motivo para ficar assustado com a empresa. 10 processos em aberto no Ministério do Trabalho, dívidas de 2,6, essas dívidas de novo, eu não sei a situação aqui, mas tipicamente qualquer empresa tem um monte de dívida no Ministério do Trabalho que está sendo questionada em instâncias superiores. Então não quer dizer nada ainda, né? Isso pode ser revertido mais adiante, pode ser parcelado, pode ser feito um monte de coisa nisso daí, pode-se chegar a um acordo, né? Mas o que elas alegaram para o problema foi esse, né? O cancelamento súbitos e simultâneos das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla sinalizam que tem algo errado, né? Então eles falam aqui que o problema é a 3E, que seria essa empresa que não tinha condições, arcado com as condições necessárias previstas em contrato, que estava com dificuldade e com processos trabalhistas e não sei o que lá, e foi isso que elas alegaram, né? A própria empresa fala que, bom, elas avisaram, ela inclusive falou com as empresas,
particularmente com a Ivete Sangalo, que a empresa falou com a Ivete Sangalo que, olha só, a questão toda é a seguinte, não está vendendo ingresso o suficiente. Então a gente tem que reduzir o tamanho do show. Aí a Ivete Sangalo não quis. Pô, como assim? Ivete Sangalo, grande cantora, é cantora ela, né? Grande cantora conhecida no Brasil e coisa e tal, no Brasil e do mundo, só o Peter que não conhece a cantora. Vou fazer um show pequeno? Não, não pode, tem que fazer um mega show, né? E coisa e tal. Só que isso é um problema, né? Ou seja, você, no final das contas, isso é um negócio. Se você não vende ingressos suficientes, você acaba com um problema. E aí, a pergunta que se faz para as duas maravilhosas aqui é o que está acontecendo, né? Como é que pode cantoras de alto nível e coisa e tal que não conseguem encher os shows, né? Não é um fenômeno novo, não. A gente tem visto isso acontecer já ao longo dos anos. Eu tenho uma suspeita, tá? Eu não tenho nenhuma indicação precisa do que é e coisa e tal. Eu tenho uma suspeita que eu acho que é, eu já falei para vocês o problema que é essa questão da Rede Globo versus o resto do mundo, né? Você criou hoje na sociedade brasileira uma grande polarização, que é o pessoal que ainda assiste Rede Globo e o resto das pessoas normais que já estão conversando na internet, já se informam pela internet, coisa e tal. Isso é uma coisa que me deixa até assustado, porque, por exemplo, você vê o Barroso falando como o Barroso está falando, claramente o cara, ele não está na internet. O Barroso deve ser um sujeito da Rede Globo, é o cara que está ali assistindo televisão normal, né? Não migrou para o mundo moderno, né? Provavelmente ele obtém as notícias da internet através de algum assessor que vai dar aquela filtrada para ele, coisa e tal. Mas essa é a questão, né? Você tem uma turma que ainda está na era de televisão fechada, e de televisão aberta, desculpa, e você tem as pessoas normais que já estão na internet. Isso tem crescido esse hiato entre esses dois mundos, né? Porque isso não é um problema só do Brasil, não, isso é um problema do mundo todo, né? TV aberta continua sendo meramente propaganda do governo, uma propaganda cada vez mais desesperada, né? Sempre foi propaganda do governo, mas era uma propaganda mais discreta antigamente. Agora, como eles veem que estão perdendo o controle da narrativa, a propaganda fica cada vez mais absurda e coisa e tal, cada vez mais radical. Não pode falar nada contra o governo, que é fake news. Dizer que o governo não é perfeito, não está ajudando todas as vítimas do Rio Grande do Sul com perfeição e os voluntários não fazem nada. Se não falar isso é fake news, eu não sei o que lá. É um descolamento da realidade que só na cabeça desse pessoal que isso faz algum sentido, né? É o fenômeno das bolhas, eu já falei isso para vocês, a internet tende a criar isso, criar bolhas que cada vez se distanciam mais, né? E eu não duvido nada que em muito pouco tempo a gente vai ter linguagem diferente, porque você já tem alguns termos que fazem sentido em algumas bolhas e não fazem sentido em outras, né? Você começa a ter uma cultura interna da bolha que é realmente uma coisa que, se você falar para outra bolha, a pessoa não vai entender. Olha outro caso também que vem à mente aqui, o caso do Monark e do Nego Di, né? O Nego Di, o Monark prestou solidariedade ao Nego Di, que está sendo perseguido pelo governo agora, e o Nego Di falou, não, olha só, o erro que eu cometi não foi um erro do tamanho do seu. Mal sabe o Nego Di que não, né? O erro do Monark também não teve nada demais. O Monark nunca defendeu o nazismo de forma alguma e coisa e tal. A questão é, quando o governo decide contra você, meu amigo, não importa o que você falou, deixou de falar, fez, deixou de fazer, você se tornou um alvo. E eu acho que o Nego Di devia escutar mais o Monark nessa história. Acho que vou fazer um outro vídeo sobre isso também. Mas enfim, voltando aqui para o caso, um dos fenômenos que está acontecendo nesse negócio é que você está criando uma grande divisão da sociedade entre, do lado da televisão você tem o pessoal muito lá no topo da cadeia alimentar, né, o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília, o Barroso, o pessoal muito rico e coisa e tal, as socialites aqui do Rio de Janeiro, e o pessoal, por quê? Porque esse pessoal gosta da Globo, né? A Globo fala as coisas que eles querem ouvir, então eles gostam da Globo, então eles assistem a Globo. Só que, fora esse pessoal, fora essa elite aristocrática socialista brasileira, a Rede Globo está tendo hemorragia de gente, porque os jovens já estão todos nas redes sociais. Qualquer pessoa aí com um mínimo de renda e um mínimo de capacidade educacional já está nas redes sociais. O que sobrou para a Rede Globo fora dessa elite que assiste a Rede Globo porque a Rede Globo é puxa-saco deles, eles gostam de assistir, né? Sobrou o pessoal muito pobre para não ter dinheiro para plano de internet, coisa e tal. Isso pode parecer absurdo, porque hoje em dia todo mundo tem celular e coisa e tal, mas tem gente muito pobre nesse mundo, tá, gente? Tem gente que não tem condição de pagar um plano de celular e coisa e tal, um plano de internet no celular. Às vezes até tem o celular, mas mal consegue usar para fazer ligação e não tem acesso a isso daí, acaba assistindo Rede Globo como entretenimento, né? Mas
De novo, é uma quantidade pequena de pessoas, o pessoal mais pobre da sociedade. E você tem também o pessoal mais velho, né? O pessoal que, sei lá, já passou dos 70 anos de idade. Na verdade, não, tem muita gente da minha idade nessa história também, tá? Eu sou um cara meio ponto fora da curva. Eu tô com 55 anos de idade, mas eu gosto de internet, sempre gostei de tecnologia, eu sou um amante de tecnologia, eu corro atrás de tecnologia mesmo. Muita gente da minha idade não gosta, não quer aprender, não gosta de computador, gosta de computador, eu não gosto, não, coisa de computador, não gosto. E acaba não aprendendo, e aí continua vendo a Rede Globo também, né? Então, só que o que acontece? Qual que é o problema disso para essas atrizes aqui no Brasil? Que é o mesmo problema para as novelas da Globo também. Que o que sobrou de audiência para a Globo, tirando aquela elite aristocrática puxadora de saco, que a Rede Globo puxa saco deles, é o pessoal que é muito pobre e o pessoal que é muito velho. Duas categorias de pessoas que não vão nos shows, porque no final das contas, se você é pobre, se você não tem dinheiro para ter uma internet no seu celular, você não tem dinheiro para comprar um ingresso para o show da Ludmilla e da Ivete Sangalo, né? E, de novo, se você é muito velho também, o pessoal tende a não dar mais tanta bola assim pra ir em show e coisa e tal. Eu mesmo, quando jovem, fui fã de ir em show, fui em tudo quanto é... Fui em todos os Rock in Rio até o 2013. 2013. Depois eu falei, quer saber do negócio? Enchi o saco dessa porra. Esse negócio é muito mijo no chão pra valer a pena assistir a música dos caras toda distorcida. Eu fui ver o The Who. Eu fiz questão de ver o The Who. The Who tinha que ver, pô. Os caras velhinhos nunca mais iam voltar aqui. Assisti vários shows antológicos aqui no Rio de Janeiro, Rush na Praça da Apoteose, caraca, que showzaço aquele, acho que foi o melhor show que eu fui na minha vida, show do Rush na Praça da Apoteose. Iron Maiden no Rock in Rio 1, eu tava lá, meu amigo, eu tava lá no Rock in Rio 1, cara, eu tava lá no show do Iron Maiden com 16, 17 anos de idade, tava lá. Enfim, mas isso é coisa de jovem, cara. Depois que você tá velho, você quer ficar em casa. Putz, grilo. Quero ouvir Iron Maiden? Eu ainda gosto de Iron Maiden. Eu boto o disco do Iron Maiden lá nos... Aliás, não boto o disco. Olha o velho falando aqui. Eu vou lá no iTunes lá e boto lá a música no coisa e deixo tocando a música ali, né? Ou seja, mas beleza, eu expliquei por que o pessoal que assiste Rede Globo não vai no show da Ludmilla e da Ivete Sangalo. Agora, por que olha, as pessoas que estão na internet, tem muita gente que gosta da Ivete Sangalo também, que gosta da Ludmilla na internet, né? É verdade, mas justamente na internet, com essa briga com a Rede Globo, essa briga com artistas de esquerda e coisa e tal, isso tem diminuído o fã-clube desse pessoal mais esquerdista na internet, né? A internet, ela é essencialmente libertária. Eu discordo dela ser essencialmente de direita. Ela acaba sendo de direita aqui no Brasil porque a maior parte das pessoas aqui no Brasil, a maior parte da população é conservadora, né? Muito católica conservadora ou cristã conservadora, então tende a ir para esse lado. Mas a verdade é que a internet em si, ela é essencialmente libertária. Então você tem essa coisa de uma certa birra contra elas. De novo, elas ainda têm um fã-clube. Tem muita gente que gosta da Ivete Sangalo, muita gente que gosta da Ludmilla. Só que é cada vez menos gente, né? E a tendência disso daí é piorar para esses artistas esquerdistas. A gente está criando um grande ato entre a classe artística brasileira, que sempre foi puxa-saco do pessoal rico, por isso que está ligado à Globo, por isso que está ligado àquela elite aristocrática socialista, e o que as pessoas, e o povo em geral, que as pessoas querem ver, né? É isso daí. Vão ser tempos emocionantes daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.